Fala, pessoa de sucesso, tudo bem? Você está estudando para concurso e aí você estuda, estuda, estuda e aí você não lembra de nada que estudou? É, que frustração, não é verdade? E aí você tem aquele diálogo interno falando o seguinte: acho que concurso não é para mim, minha memória é muito ruim. E na verdade não é sobre a sua memória, é sobre o método. Então, neste vídeo eu vou deixar três estratégias poderosas de retenção para você memorizar tudo aquilo que você estudou. Acabou esse negócio de ficar esquecendo o que você estudou, tá? Afinal de contas, no dia da sua prova, você precisa lembrar de tudo, né? Então, neste vídeo aqui, fica aqui até o final, que você vai aprender estratégias poderosas para você poder lembrar de tudo que você estudou, tá bom? Mas antes, ó, deixa o seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube ele possa mostrar isso para mais gente e já se inscreva, né, papai? Para você aprender muito mais sobre como estudar da maneira certa para concurso, tá? Afinal de contas, você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo. A maioria dos concurseiros, eles estudam horas e horas e horas, se preparam para o dia D, mas eles falham na hora H, tá? E isso tem muita relação com o método que você está usando. Então, já se inscreva aqui nesse canal porque eu estou sempre produzindo aqui, ó, vídeos de alta relevância para você, tá? E não é do que eu acho, é do que eu vivi para ser aprovado estudando apenas 5 meses. É o que eu utilizo para todos os meus alunos aí, são centenas de alunos aí que transformaram a sua vida por, por meio da aprovação em concurso público. Então, já se inscreva, pega o dedão, já dá o seu like, se inscreva. E se você quiser ficar mais exclusivo ainda dentro dessa comunidade, aperta aqui o sininho, ó, qualquer lugar aqui, não sei se é aqui, se é aqui, aperta o sininho aí para você ser avisado toda vez que eu publicar um vídeo aqui para você. Então, pau na máquina, vou mostrar aqui para você essa aula incrível que eu preparei para você aqui, tá? E aqui no vídeo, ó, tá vendo aí já, beleza, né? Aqui no vídeo eu trouxe três coisas que você pode fazer hoje para nunca mais esquecer tudo que você estudar. Estratégias poderosas aqui, tá? Para você poder lembrar, né? E melhorar aí o seu desempenho nos estudos, tá certo? Bom, a primeira delas, né? Eu já falei no início, que é se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo aí, dá o seu like aí. Por quê? Porque não custa nada para você, é só você apertar aí, mas para mim aqui faz toda a diferença do mundo. O YouTube vai pegar esse conteúdo que eu preparei aqui e mostrar para mais gente. Então me ajuda aí para a gente chegar aí nos 50 mil inscritos aqui, tá bom? Então, vamos embora. E qual é a primeira ação, André? Qual é a primeira coisa que você deve fazer hoje, começar hoje, para nunca mais esquecer o que você estudar? O que te leva à retenção do conteúdo? É a repetição. Então, quanto mais você repete um conteúdo, mais ele fixa na sua cabeça, certo? Por como assim, André? A gente tem duas formas de aprendizado. Um é por forte impacto emocional. Quer ver só? Onde é que você estava? Você lembra quando você assistiu o jogo que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Você lembra desse dia? Talvez você não tenha nascido, mas talvez você tinha escutado, tá? Ou seja, qual foi a forma da gente aprender isso aí para lembrar daquele dia? É um forte impacto emocional. Não foi legal. Só que essa maneira é muito difícil de a gente aplicar isso no nosso dia a dia de estudo, tá? Então a gente vai para o segundo mecanismo de retenção, que é por repetição. Então você precisa repetir muito o conteúdo, repetir várias vezes. Quanto mais você repete um conteúdo, mais ele fixa na sua cabeça. E por que eu estou te falando isso? Porque a maioria dos concurseiros, turma, eles fazem o seguinte: eles estudam o primeiro dia e aí eles acham que vão lembrar daquilo para sempre. E aí o que acontece? O cara vai fazer a questão e ele erra. Sabe o que acontece? Ele começa a se julgar, aquele diálogo interno começa a consumir e sabotar o processo de aprovação dele. E aí é onde a gente começa a gerar problemas, né? Por quê? Porque você começa a deixar as suas emoções, ou o seu julgamento, ou o seu auto-julgamento atrapalhar o seu desempenho e a sua performance nos estudos. Então, é muito importante que você tenha clareza sobre essa introdução que eu dei para você aqui, tá bom? E aí, como que a gente pode fazer, André? Tem vários mecanismos para você poder fazer revisão. A gente tem a revisão passiva, que é aquela em que você só lê, só
recebe o conteúdo, só recebe a informação, beleza? E a gente tem a revisão ativa, tá? Melhor fazer, a revisão ela é indispensável, você tem que fazer. É melhor fazer uma revisão passiva do que não fazer nenhuma, tá? Mas sem sombra de dúvidas, turma, a melhor revisão é a ativa, que é aquela que você constrói a informação, é aquela que você desenvolve, elabora a informação. Isso fica de uma forma mais consolidada na sua memória, certo? Então, eu tenho dois tipos. Ah, você pode me dar exemplo, André? Dou exemplo sim. Qual é o exemplo de revisão passiva? É a leitura, é quando você faz uma questão só por resolver, ou um simulado, certo? É quando você transcreve, né? Um passa-limpo, né? É que a galera gosta muito de gastar tempo isso. Vai para aula e chega em casa, chega a casa e passa limpo. Então, eu falo, estou revisando, aproveito para revisar. É uma revisão passiva, é de baixa aderência, é de baixa retenção, tá? E claro, naturalmente a melhor é a revisão ativa, que você pode aí, em qualquer lugar você pode fazer uma revisão ativa, tá? E eu vou trazer aqui para você três estratégias que você pode aplicar aí. Algumas delas você já conhece, tá? Só não sabe a clareza e como aplicar. Então, a primeira ação aqui é o caderno de revisão, André. Como assim um caderno de revisão? Você começa a resolver questões, tá? E aí você vai transcrever, você vai escrever em um caderno, tá? Quais foram os seus erros? Quais foram os seus erros para aquela questão? Tá? E como assim, André? Você começa a anotar no seu caderno, tá? Aquilo que é mais relevante e mais recorrente, beleza? Então, o caderno de revisão, no caderno de revisão, o que que vai ter lá, André? Vai ter lá informações importantes, erros que você corrigiu, né? Então, você colocar a questão que você errou de forma assertiva, você colocar mnemônicos, datas especiais, prazos especiais. Para quê, André? Para que você possa ali consolidar no seu caderno, no seu mecanismo de revisão, coisas que são importantes e recorrentes. Não é o que você acha, então, é o que você tirou de uma questão e colocou no seu caderno. E qual é o pulo do gato nisso aí? O pulo do gato, na verdade, é que você deve ler sempre. Você deve ler todo dia o seu caderno de revisão, tá? Você vai lendo de forma sequencial o seu caderno, tá? Reserva aí 5 minutos por dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. E aí você vai sempre lendo aquele caderno, tá? De uma forma bem tranquila, quando você estiver no metrô, quando você estiver no ônibus, quando você estiver na fila do banco, quando você estiver no banheiro, fazendo o dois, certo? Você vai ali, ó, ao invés de levar o celular para o banheiro, você leva o seu caderno de revisão, certo? Que é onde vai ter lá as questões que você errou, só que de forma assertiva, tá? Lá também vai ter prazos, mnemônicos, dicas importantes ou relevantes, tá? Então é muito importante que você tenha um caderno de revisão, porque aonde você for, você vai levar. André, tem que ser um caderno ou pode ser um tablet? Pode ser um tablet também. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz, ó. Como é que a gente faz aqui? Você faz assim, ó. Você vai pegar um keep, um bloco de notas, e aí você vai colocar ele, tá? Você vai colocar ele de forma o quê? De forma sequencial, que é bem assim que eu faço, ó. Então você tem aqui, ó, caderno de revisão. Você pode fazer, mas eu tenho o físico também, ó. Você tem aqui, ó, só anotações que são o quê? Ih, eu fiz foi riscar o negócio. Eu fiz foi riscar o negócio aqui, ó, porque o treino tava habilitado aqui para riscar, porque eu tava estudando. Então, você vai aqui, ó, você vai colocando aqui, tá vendo? E aí todo dia você vai ler um pouco desse caderno de revisão. Tá bom? Então é muito importante que você possa fazer isso, tá bom? Para você ir retendo isso. Então, ação um, caderno de revisão. A ação número 2 é resolver questões, né, turma? Olha só, a resolver questões, tá? Ele não só vai alimentar o seu caderno de revisão, como também ele vai ser um instrumento para você identificar aquilo que é mais relevante para a sua prova, para a sua banca. Então, quanto mais questões você faz, mais você entende como a banca cobra ou gosta de cobrar, ou quais são os assuntos que mais caem para aquela banca, para aquele cargo, entende? E aí o que que isso faz? O seu cérebro, ele começa, como você vai repetindo muitas questões, as mesmas questões, você vai vendo sempre os mesmos assuntos, quando você for para a teoria, o seu cérebro, ele vai focar naquele ponto. Ele vai falar: "Opa, o lar é asilo inviolável.
Isso é importante na teoria. Por quê? Porque caiu 5, 10 questões falando sobre artigo 5º e falando sobre o lar é asilo inviolável. Então, é muito importante que você aumente o seu volume de questões. Sabe qual é um grande erro da maioria dos concurseiros? É que ele ele espera ter confiança para começar a fazer questões. E na verdade, o processo é o inverso, turma. Você precisa fazer muitas questões para você ter confiança, tá? Por quê? Porque no dia da sua prova, o que você vai encontrar lá são questões. Então você precisa aprender a desenvolver essa habilidade de resolver questões, turma. Então é muito importante que você comece a treinar o quanto antes, desde o seu primeiro dia de estudo, certo? Então é importantíssimo que você desenvolva esse hábito, essa habilidade de resolver questões. Então, quanto mais questões você resolver, mais você vai entender com a banca cobra, mais você vai identificar quais são os assuntos mais relevantes, mais recorrentes para aquela banca. Beleza? Então, resolver questões é, sem sombra de dúvidas, um mecanismo muito forte, tá? Muito importante, muito eficaz para você poder melhorar aí a sua retenção. E a última, assim, gente, a última é poderosíssima, muito boa, poderosíssima mesmo. E é algo que você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer tempo, tá? A pessoa não tem tempo para revisar. Cara, você pode revisar em qualquer tempo com a última técnica que eu vou te deixar aqui, certo? Mas olha só, antes, eu quero saber, a gente tem aqui, ó, quase. Qual o tempo que a gente tem aqui? Quase 15 minutos de vídeo e eu quero saber se você já apertou o seu dedo aí para deixar o seu like. Se você já se inscreveu nesse canal, porque olha o nível desse conteúdo, tá? Então você precisa aí, ó, se inscrever no canal e ativa o sininho também, para você sempre ser notificado quando eu publicar um vídeo. E agora eu engatei, 2026 é o ano que eu vou me dedicar aqui a YouTube. Tá? Então, nós vamos chegar aí aos 50 mil e eu quero que você não só se inscreva, que não faz diferença nenhuma para você aí, tá? Só vai fazer diferença na sua vida, na sua jornada. Mas é rapidinho, você se inscreve e aí você vai ajudar aqui a gente construir esse projeto aí, essa grande comunidade, tá bom? Então, bora pro terceiro aqui, mas dá o seu like, se inscreva no canal logo e ativa o sininho, tá bom? Então, bora aqui para o passo 3. No passo 3, o que que a gente tem para você aqui? No passo 3 eu tenho a melhor forma de revisão ativa, que é você acabou de estudar, explica o conteúdo que você estudou para alguma pessoa. Toda vez que você vai explicar um conteúdo para alguém, você precisa elaborar o que você vai fazer. Você precisa criar a imagem daquele conteúdo. Então, você tem um processo de elaboração dessa informação. E esse processo de elaboração, ele é responsável por criar mais consistência, por deixar essa mensagem mais forte, certo? Na sua memória. Então, é muito importante você terminou um ciclo de estudo, senta lá com o mozão, com o mozinho e fala: "Mozão, senta aí que eu vou te explicar sobre o conteúdo que eu acabei de estudar. Pode ser informática, pode ser raciocínio lógico, pode ser direito constitucional, português. Explica, explica. André, mas eu sou, não tem ninguém ainda não, eu estou só estudando, não tem. Então você vai sentar e vai explicar para você mesmo, para o seu outro eu. Começa a explicar, a criar a mensagem, começa a preparar uma aula sobre aquele assunto que você acabou de estudar, o que você estudou ontem, certo? E aí você vai começar a ver, uau, eu começo a reter. Então, se você coordenar, certo? Você resolver questões, pegar as questões mais importantes, traduzir isso dentro do seu caderno de revisão, ler todo dia e você pegar esse conteúdo e explicar de tempos em tempos para alguém, meu, não tem como você não aprender. E aí você vai ver que o seu desempenho, você vai começar a melhorar muito e naturalmente você vai começar a ter resultados melhores. Tá bom? Gostou desse conteúdo? Então já deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado aí de forma exclusiva, mas venha, acompanha aqui a gente aqui no YouTube, porque sem sombra de dúvidas foi uma aula muito extraordinária aqui e o seguinte, vai fazer toda a diferença aí na sua performance, no seu desempenho nos estudos, tá bom? Então, até o próximo vídeo, bora para cima, arrebenta, valeu!